Boa noite a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas no Espiritismo Responde, aqui pela Rede Amigo Espírita, tanto no YouTube quanto também no Facebook e Instagram. Estejam à vontade para fazer as suas perguntas, porque a gente está aqui justamente como um canal para que possamos todos nós, estudantes dessa magnífica doutrina, poder aprendermos cada vez mais, depreendermos esses ensinamentos para que possamos, através da transformação íntima, nos tornarmos seres humanos melhores e espíritos mais evoluídos. E claro, quem vai nos ajudar nesse processo é o nosso querido Wagner Vamos da Paixão, está junto com a gente, lá direto de Mário Campos, pertinho de Belo Horizonte. Boa noite, querido Wagner. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos os nossos companheiros que estão aí compartilhando conosco a riqueza da doutrina e do Evangelho. Que Deus nos abençoe mais esta noite de entendimento e de luz. Assim seja. E temos inúmeras... Olha, já deu um salto quântico aqui o número de pessoas visualizando, a gente toma até susto. Começou com 5, já está em 40 praticamente. E sejam bem-vindos, avisa o pessoal aí que começou o programa. Temos aqui inúmeras perguntas durante a semana, o pessoal já realmente tomou gosto e está enviando perguntas bem interessantes relacionadas à própria doutrina. A gente vai começar na ordem aqui de perguntas enviadas, seguindo essa sequência. O André Sarturi, ele tem uma dúvida com relação à questão 176 do Livro dos Médiuns, o item 6 especificamente, a respeito de médiuns curadores. E ele diz, a pergunta é a seguinte, seria a última frase no item 6, o entendimento, o espírito, responde a Kardec que é médium, depois não é médium. Como entendes? Poderia esclarecer? O Márcio até colocou para a gente a questão do Livro dos Médiuns, e ali a gente vai ver o seguinte, o Espírito está dizendo que você tanto pode ser médium, dentro de um processo de cura, quanto você pode ser magnético. Você pode, por exemplo, muitas vezes fazer por aptidão sua, porque tem gente que é muito magnética. Um exemplo que a gente tem é do Evangelho, quando Jesus é tocado na orla do vestido, e ele pergunta assim, quem me tocou? Porque saiu virtude de mim. E os discípulos ficam assim, mas tanta gente está se empurrando para poder tocar, mas é aquela necessidade e a disponibilidade dele, ou seja, a sintonia entre o necessitado e o agente magnético. Então, tem muitas pessoas que elas são consideradas pessoas magnéticas. Kardec vai até sugerir um termo, pessoas elétricas. Mas a gente sabe que o magnetismo, ele é uma forma de imantação. Você, por exemplo, quando é hipnotizado, você vai perceber que você se submeteu àquela pessoa que está dotada de uma energia, de um magnetismo que te subjuga. E você, então, cai em transe hipnótico. É isso que acontece. Então, existem pessoas que são profundamente magnéticas. Um toque delas, um olhar delas te muda, te responde. Aí você fala assim, foi o ectoplasma? O ectoplasma, em essência, é uma espécie de energia vital, né? Tanto é que sai do citoplasma da célula, principalmente as nervosas, e eles vão dar essa característica para a pessoa. Então, assim, essencialmente é isso. Ele pode estar fazendo isso assessorado, secundado pelos espíritos, que podem induzi-lo, inclusive fomentando recurso maior dele. O que é um transe? O transe é o espírito fermentado, o médium fermentado. O transe é quando há uma enxertia. Então, mistura a energia do médium com do espírito. O transe é isso. Então, ele fica intermúndio. Ele está na Terra, mas ele também está no mundo espiritual. É um intermúndio. Isso é o transe. Então, uma pessoa ela pode estar dominada pelo espírito e o espírito pode, através dela, tocar alguém, fazer uma cura para alguém, porque ele dirige as faculdades dela, como ela pode estar somente ela, e ela toca, vê, sente, libera energia. Então, existem os dois processos. Ali está dizendo exatamente isso. Pode ser só o médium, pode ser com o espírito. Muito bem. Aproveitando, a Emiliane Taqui Silva fazendo uma pergunta relacionada também ao tema. Inclusive, a Paula chegou aqui agora e perguntou se precisa ser pelo e-mail. Pode ser também, Paula. Espiritismo responde, raitv@gmail.com, ou então diretamente aqui pelo chat.
Lembrando que às vezes as perguntas são tantas e à medida que o programa vai acontecendo, as perguntas ficam registradas em determinado tempo. Nós não conseguimos depois acessar todas as perguntas de uma maneira única. Então a gente pede que seja enviada, então, se porventura a sua questão não for colocada nesse programa, no próximo sábado, por gentileza, possam enviar por e-mail para que a gente possa disponibilizar para o Wagner responder. E aí a Emiliane Silva faz a seguinte pergunta: uma pessoa consegue sentir a saída do ectoplasma dela para ser usada pelos espíritos? Se ela for muito sensível, tiver uma mediunidade de efeito físico específico, ela sente sim. Em menor escala, não, a gente acostuma. Pode acontecer assim, a pessoa sentiu um arrepio, a pessoa sentiu assim uma queda de energia, não é? Isso pode acontecer. Sabe esse processo que as pessoas dizem dentro de uma mística, né? Que vira e fala assim, o fulano me sugou porque eu saí ruim da casa dele. Olha aqui, eu tô até com olheira. Às vezes você consegue ver essas pessoas falando isso. Isso é real? Que tem gente que suga mesmo. Às vezes pela grande necessidade. Porque existem pessoas que a gente fala que são buracos negros, né? Porque geralmente são pessoas inconformadas, revoltadas. Então elas podem criar, assim, um desconforto. A prova disso foi quando um espírito com cheiro de enxofre apareceu para o Chico. E o Chico comentou assim com os amigos. 1 segundo diante dele parecia uma eternidade de sofrimento. Porque o Allan Kardec, no Evangelho, vai falar sobre a repulsa que existe, né? Quando eu falar sobre amar os vossos inimigos, vai falar assim, olha, isso é relativo, porque existe um estudo dos fluidos. É científico. Então, os fluidos se repelem. Então, na verdade, há um mal-estar. Há um mal-estar. Se a pessoa estiver sem resguardo moral, sem equilíbrio interior, ela é sugada, sim. Ela é sugada. Tanto que existe vampirismo, que é estudado pela doutrina espírita. Então, de alguma forma, a pessoa pode sentir, ela pode não saber interpretar, mas ela vai sentir. Porque se é uma perda, ela sente um mal-estar. Se é uma doação, ela vai estar num processo mais de amor. Mas ele pode ser registrado também. É aquilo que a gente falou antes. Jesus fala assim, sai uma virtude de mim. Né? Então, é por aí. Bacana. Aliás, há 2 semanas atrás a gente recebeu um e-mail, mas como chegam muitas perguntas, a gente resgatou essa, pede até desculpa para o Carlos. Ele faz uma seguinte colocação. Ele diz que é homossexual e nunca namorou ou fez sexo. Já está com 40 anos. É um homem, se veste como homem, pensa como um, sem trejeitos, mas se sente um ser à parte da criação quando está no meio das mulheres. Enfim, ultimamente ele tem sentido um desejo muito grande de companhia, sexo e filhos, mas ao mesmo tempo o sexo homossexual lhe parece algo abominável e que se ele praticar, a humilhação será tão grande que a única saída será o suicídio, segundo as suas palavras. Essa sensação é involuntária, isso gera tristeza e me força a procurar por pornografia na internet, mas depois fico envergonhado de mim e dos espíritos amigos. Quando abro o Evangelho, sempre cai falsos profetas ou mediunidade gratuita. Já estou achando que sou eu o falso profeta. Então, oro a Deus para desencarnar de uma vez. Você poderia me dizer algo para aliviar meu coração? Observação, nunca tive pensamento suicida, pois a morte, para mim, tem que ser natural ou assassinada. Olha, essa questão é muito abrangente, né? A gente vai tentar criar uma linha de reflexão para você e para aqueles que também passam por aflições no sentido sexual, afetivo, e que vão compartilhar esse momento conosco. A doutrina ela é essencial. A doutrina não trabalha com preconceitos, né? A doutrina entende a condição humana, a condição das almas, como elas se manifestam. Isso é da natureza. O Chico Xavier falava, que a homossexualidade masculina e feminina é uma condição da alma humana. Porque existem explicações doutrinárias. As explicações doutrinárias, elas são muito tranquilas, porque a homossexualidade é uma evidência, se não uma comprovação do processo reencarnatório. Porque existe uma anterioridade de movimento da alma dentro de uma manifestação sexual ou da outra. Então, as almas, dentro das fieiras reencarnatórias, que podem ser femininas ou masculinas, elas vão
definindo, segundo Emmanuel, o guia do Chico, a chamada bissexualidade. E muitos de nós, às vezes interpretados como homossexuais, e agora nós temos aí outras denominações, né? Por exemplo, a bissexual. A gente pode ter isso na alma sem que o comportamento responda por essa dubiedade de manifestações feminino e masculino ao mesmo tempo. Ou mais feminino ou menos masculino, ou mais masculino ou menos feminino. A gente conhece muitas pessoas que agem, mulheres que agem como homens dentro de casa e que têm sexualidade dita normal. Homens que são muito femininos e que casam-se com mulheres e que têm uma sexualidade dita normal. Como temos homens que se sentem melhores ou inteiros com homens e mulheres que se sentem inteiras e bem com mulheres. Mesmo quando a gente estuda sobre a homossexualidade, os casais homoafetivos, que são os homens e as mulheres, a gente nota que macho e fêmea, no sentido essencial de energia, sempre predominam em um e outro. A gente nota, por exemplo, que às vezes no casal homoafetivo masculino, você vai ver que o homem é mais passivo como as mulheres, ou mais terno como as mulheres, ou tem tendência a comportamentos mais parecidos com a mulher, e o outro é mais masculino. Apesar de os dois trocarem aquilo que seria vamos dizer, uma mescla de masculinidade e feminilidade. Estou tentando aqui exatamente abrir o painel, porque é muito bonito até, é muito bonito isso. Ao contrário de rechaçar, de jogar no lixo, isso aí é fruto de preconceito, né? O que o homem... ignorância. O que o homem estabelece como verdade, está longe de ser verdade. A gente tem que ver o movimento das almas. Hoje, com o Espiritismo, a gente estuda os espíritos. A gente estuda... Porque a gente fala alma, porque a alma é o espírito ainda não pronto, não depurado. Então, alma é todo espírito que precisa reencarnar, né? Mas, em essência, ele é espírito. Porque ele é espírito. Né? Então, assim, a nomenclatura doutrinária estabelece isso. E a gente vai entender muito o texto melhor se a gente compreender que existe essa definição clássica do Espiritismo. Então, a gente vai estudar as almas. A gente está caminhando por um tempo, a regeneração, ela vai mudar tanto o padrão conceitual da Terra, a ciência da Terra, que a gente vai começar a ver assim, não sou homem, não sou mulher, somos almas em trânsito. O Emmanuel chega a dizer, no livro Vida e Sexo, nas entrelinhas você depreende, que ele vai dizer o seguinte, que no tempo futuro, na nova Terra que está sendo gerada, e por isso a gente está sofrendo tanto com esses conflitos, nós vamos ter pessoas que vão se encontrar e se amar, independente de sexo. E a reprodução, ela vai ser uma especificidade. As pessoas não vão ter obrigatoriedade de gerar filhos. Isso vai ser preparado, e as pessoas vão se preparar, e nós vamos ter, inclusive, cursos aqui na Terra, no mundo material. Eles deixam a gente entender isso. O que está acontecendo no mundo nessa transição? A gente está vendo escolhas diferenciadas, comportamentos diferenciados. Alguns comportamentos são mais agressivos, é óbvio, não é? E eles correm por conta de revolta, inconformação, desajuste, perturbação, obsessão. Isso acontece. Então, nós temos esses casos, mas nós temos casos harmônicos. Olha, eu me lembro de um episódio que aconteceu com Chico, que foi notícia, né, no mundo inteiro, quando um jornalista da TV Manchete olhou para o Chico, né, todo feminino, com malícia, e ele pensou alguma coisa. O Chico, quando passou do lado dele, isso foi registrado por várias pessoas. Quando o Chico passou do lado dele, porque o Chico também foi muito pudico na existência dele, né? O Chico abriu mão de si e, naturalmente, da sexualidade. Então, quando ele passou, ele disse assim, em resposta para o cara que só pensou. Ele falou, não, meu filho, eu nunca fiz sexo, principalmente com homem. Ele respondeu isso para o jornalista. O jornalista ficou roxo, porque o Chico leu o pensamento dele, né? Porque o Chico tinha todo aquele jeito feminino, né? De alma feminina. Então, era perceptível ver o Chico.
né? Tudo que o Chico fazia tinha florzinha, tinha desenho, era todo delicado. Então o cara viu e falou, é gay, né? O cara deve fazer sexo com homem. Ele deve ter pensado, o Chico deu uma resposta para ele. Mas a gente está abrindo isso dessa forma para mostrar que não tem anormalidade. Isso não é uma normalidade. Até as instituições, a Organização Mundial de Saúde, excluiu de que a homossexualidade é uma doença. O Brasil, o Supremo definiu que o casamento homoafetivo é um casamento válido. Ou seja, com gente que tem preconceito ou não, hoje já é uma verdade. E o que as instituições humanas estão fazendo? Reconhecendo uma coisa que os espíritos já reconhecem. Então é o seguinte, o que você pessoalmente precisa? Fazer as pazes com sexualidade e com sexo. O sexo é importante. O Emmanuel diz assim, do sexo nasceu o lar. Olha que bonito. Do sexo nasceu o lar na Terra. O sexo tem um papel maravilhoso. E se você for estudar o sexo, a troca entre dois corações que se entregam um para o outro, na obra espírita, Allan Kardec pergunta a união permanente de dois seres. Ele não fala de um homem e de uma mulher. Vocês entenderam? O Kardec já inovou, perguntando a união permanente de dois seres. É um progresso na marcha da humanidade. Ele não falou de um homem e de uma mulher. Porque aí seria exatamente reduzir, restringir. Kardec fez com a questão dos seres como ele fez com Deus. Que é Deus e não quem? Quem é ser humano? Que não, dá abertura. E Kardec perguntou sobre a união permanente dos seres. Vocês acham que nunca existiu homossexualidade? Isso é histórico no mundo. Então, naturalmente, ela foi tratada com a dignidade que ela precisa ter na sociedade. Então, o que precisa acontecer? A pessoa procurar o parceiro afim, o parceiro, a pessoa que realmente lhe toca o coração. Não é simplesmente fazer sexo. Não é? Essa coisa humanizada, ela está sendo vencida. Olha, eu conheço inúmeros, pelo mundo eu conheço jovens que vieram resguardados. Se nós temos aqueles que usam, por exemplo, essas coisas modernas de hoje, como funk, para fazer um sexo desregrado na frente de todo mundo, nós temos jovens que estão reencarnando, que são almas mais maduras, que eles se resguardam e se entregam ou para o homem ou para a mulher. Vai do gosto. Com quem se sentem realmente afim, à vontade, com quem há um link de sentimento, de desejo real, e vão descobrir a vida. Então você precisa só, a par desses esclarecimentos doutrinários e de que não existe esse rechaçamento pelos espíritos, entender a sua sexualidade e aplicá-la da forma mais conveniente. Agora, se você se julgar uma pessoa que se sente mais à vontade com o celibato, então fique assim, guarde-se. Como Chico se guardou, como outros na história se guardaram, porque as pessoas às vezes estão habituadas a isso. O Emmanuel diz assim, com todas as letras no livro Vida e Sexo, a carga erótica vai atormentar a pessoa se ela não se preparou antes para o celibato. Porque tem gente que passa em silêncio na vida. Fala assim, tem necessidade de fazer sexo, eu não senti vontade. Tudo bem, você tem que entender você por dentro. Então isso é harmônico. Nós não podemos brigar nem com sexo, nem com comida. Não podemos. Isso é força de vida. O sexo é força de vida. Ele é responsável pela criatividade. Ele é responsável pela impulsão de vida, de alegria de vida que você tem. O sexo não é só para reprodução, ele é troca de energia entre os parceiros. A gente se vitaliza com o sexo, quando ele é feito dentro desses moldes de consideração e respeito. Agora, toda bagunça depaupera. Isso você tem razão. Né? Então, assim, nós não podemos levar o sexo para o lixo. Nós temos de dignificar o sexo. Mas isso não significa que você tem que abrir mão dele. Você tem que ter dignidade ao utilizá-lo e procurar parcerias que te agradem, que venham complementar os seus anseios. Porque Deus não criou ninguém para ficar sozinho, viu? Isso aí você pode escrever. A evolução se dá com parcerias, com comunhão. Então, assim, tem gente que vem porque quer, em razão de tarefas, como Chico, aconteceu com o Chico Xavier, com outros. Agora, você vê, Kardec se casou, nem teve filho, não cabia filho naquela tarefa dele, com certeza. Então, você vê que depende muito dos indivíduos. O que a gente não pode é sair por aí como um carro desgovernado.
Porque sexo pede educação, né? Na base do controle, da consideração, da consciência. Mas eu tenho certeza que com esse material doutrinário que a gente está te oferecendo, você vai se encontrar. E peça inspiração aos bons espíritos, que eles vão te ajudar a vencer isso. Se você não conseguir, faz uma terapia psicanalítica, você vai encontrar os seus bloqueios, seus recalques, você vai liberar disso, não é? Se só com a doutrina, só com esses esclarecimentos você não conseguir, procura uma terapia. Que Deus te abençoe. Bacana. A Simone Marques está aqui, nos desejando boa noite e agradecendo pela oportunidade desse programa tão esclarecedor a respeito e com respeito à doutrina espírita. Ela gostaria de saber se Joana d'Arc já nasceu com a missão de conduzir uma guerra. Chico Xavier falou algo dessa encarnação de Judas Iscariotes como Joana d'Arc? Obrigado, muita paz a todos. Simone Marques. É um contexto, né? Joana d'Arc é um contexto, porque o Humberto de Campos, através de Chico Xavier, ele revelou, numa entrevista que ele fez com Judas Iscariotes, que estava num período que se comemorava a Paixão do Cristo, ele viu esse espírito de natureza, assim, de traços israelitas, ele viu ele na antiga Palestina. E ele chegou perto e começou a conversar, entrevistou esse espírito. E ele deu a entender que ele só se redimiu quando ele veio nessa encarnação da filha de Dom Remy. Ou seja, é até curioso, né? Porque é um espírito masculino, ele reencarnou como uma mulher. Mas uma mulher que tinha componentes masculinos, porque ela foi o general do exército francês, né? Ela é a santa ela é considerada a santa da França, né? A santa, a protetora da França. Porque ela defendeu a França naquela guerra dos 30 anos com a Inglaterra. E não fosse isso, a França teria sido invadida, com certeza, e teria sido violentada nos seus processos de evolução, porque o Chico explicou que o papel de Joana d'Arc, né, que resgataria a traição que Judas fez com Jesus, porque Joana d'Arc foi traída, né, e ela foi queimada num processo horroroso, movido pela Inglaterra e tal. Ela foi muito compreendida na época, nos seus anseios. E a gente vê naquela peça o resgate final do espírito Judas. E o Chico explicou que a grande missão de Judas não foi nem defender só a França, foi defender o desenvolvimento genético que estava sendo elaborado através das gerações para permitir que os iluministas reencarnassem. Então, quando você vê o nome de um Voltaire, de Diderot e outros, você vai falar assim, olha, eles estavam para reencarnar e geneticamente a França estava selecionando genes para que eles pudessem ter um corpo à altura da missão que lhes cabia, de libertar o pensamento, ou seja, de formar a enciclopédia, dando nome às coisas. E abrindo caminho para a ciência prática que nós temos hoje e para uma filosofia profunda, diferente, que permitiria a chegada do Consolador prometido. Essa era a missão de Judas. Você vê que tudo está relacionado com a chegada do Consolador, porque o Consolador é o suprassumo do processo evolutivo que nós conhecemos depois da Idade Média, para nos levar à regeneração. Então é por aí. Muito bem. A Estela Carvalho busca uma visão espírita, já que sou, de como lidar com parentes extremamente gananciosos. Aquelas pessoas que, embora honestas, entre aspas, vivem de olho, novamente, entre aspas, naquela herança de pai que ainda está bem vivo, do avô, sendo que os pais estão bem de saúde, dos meio-irmãos de que não gostam e por aí vai. Essas pessoas são geralmente falsas e dissimuladas, fingindo-se de vítimas cheias de coitadismos, enganando os menos avisados, prejudicando assim relacionamentos e outras famílias. Sei que o Espiritismo é o amor acima de tudo, mas até quando? Como ser justo, como ser bom sem ser trouxa? Isso é um vício moral, né? A usura é um vício moral. Curioso que nós falamos de Judas aqui, e tem no livro Boa Nova, tem uma frase de Jesus em que ele fala mais ou menos assim, que a alma dele possa não sucumbir ao peso da bolsa, porque o Judas realmente tropeçou no interesse material, né? Então ele tinha uma ambição de formar um reino material, então ele se iludiu.
Os espíritos sempre dizem que o Judas foi um iludido, porque ele se iludiu com o poder do dinheiro aqui. E muitas pessoas são assim. Eu conto muito a história de um grande empresário que visitou o Chico de madrugada, já velhinho, antes de desencarnar, e quando ele saiu, né, o elemento que cuida do Chico ficou impressionado, porque era um homem riquíssimo, né, e o Chico ficou compadecido de ver o deslumbramento, né, daquela pessoa com o tal empresário. Ele falou assim: meu filho, ele só tem dinheiro, só dinheiro, com uma compaixão, porque, gente, se o dinheiro comprasse as virtudes que a gente precisa, oh meu Deus. Mas então é o seguinte, você tem todo o direito como cidadão, como cidadã, de procurar os meios, né, jurídicos do direito para poder se precaver. Isso é legítimo, legítimo. Espírito nenhum vai contra você. A vigilância nesse sentido. Mas o elemento, a gente tem que, vou falar que nem o Chico, né? A gente tem que interná-lo na clínica da oração. Porque, olha, o vício, nesse sentido moral, é terrível para ir embora. Terrível. Terrível. Às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu fiz terapia a vida inteira para poder trabalhar, por exemplo, um drama afetivo, um desequilíbrio, um recalque. Eu fico pensando assim, essa usura pelo dinheiro, a paixão pelo poder e o desgoverno sexual, né? A hipocrisia religiosa, a gente fica assim: quando que isso vai sair? Tem espírito que está saindo da Terra por causa disso. Tem espírito que veio de capela para a Terra e está saindo da Terra para o mundo primitivo por causa da paixão pelo dinheiro, que é o materialismo, né? Então você vê que você se transfere para objetos, para coisas. O amor do ouro fez perder muito espírito. E vai continuar fazendo. Então, assim, a gente pode interná-lo na clínica da oração. E quanto aos seus direitos, é legítimo que você se defenda juridicamente, né? Na vigilância recomendável. É interessante que a gente falou anteriormente da sexualidade. O Chico, ele canalizou toda a sua sexualidade justamente para o trabalho de benefício daqueles que mais precisavam. E todo aquele poder criativo, né? Quer dizer, então, o exemplo, quando você estava falando, eu me lembrei mais uma vez de Joana d'Arc. O exemplo que eu dou é como aquela plantinha aérea, né? Ela vai se espraiando para todos os lados, e para tirar aquilo é difícil. E isso às vezes está em nós. E muitos realmente se lançam a energia da matéria, e para tirar é como se fosse uma era mesmo. Olha, isso que você trouxe, até um esclarecimento bom para todo mundo, porque tem muita gente que fala assim: eu dou conta, vou viver pela causa. A pessoa realmente tem que fazer uma reflexão e procurar ser humano, não divino, porque não tem anjo aqui não. Anjo aqui é raridade. Porque a gente viu muita gente que se dizia, nesse sentido de controle, e desgovernou feio, feio. Então é preciso atender aquela admoestação de Paulo, que ele escreve: é melhor casar-se do que abrasar-se. Porque essa carga erótica, quando ela toma a mente e o coração da pessoa, ela vira um horror. Aí ela vai ser pior do que antes. Então é melhor canalizar com equilíbrio, com dignidade, né? E ele dizia até que a também, gente consiga sublimar. Sim. E ele dizia: quando estou forte, estou fraco. Quando estou fraco, estou forte. A vigilância, né? É isso. O Álvaro Seixas. Primeiramente, gostaria de agradecer o tempo e a dedicação de vocês em manter a pureza doutrinária. É obrigação nossa, né? Gostaria de esclarecer duas dúvidas, pois, lendo Kardec, tem uma interpretação que diverge do que muitas pessoas falam. A alma dos animais pode evoluir para o espírito do homem? Entendo que não, tendo como base as seguintes respostas dos espíritos, abre aspas. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeia entre a alma do homem e Deus, fecha aspas, abre aspas. Nos mundos superiores os animais não conhecem a Deus. As diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras por meio de uma cadeia progressiva. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúmano.
Entendo que os espíritos destinados à Terra estagiaram durante a formação do reino mineral, vegetal e animal, para ensiná-los na criação de seu perispírito. Quando prontos, passaram a encarnar no símio, que deu origem aos primeiros homens. Os espíritos que reencarnam possuem um estoque de princípio vital que vai se gastando durante a encarnação e quando Não termina... é melhor ir por etapa, porque tem uma série de perguntas aí, uma atrás da outra. É que a primeira pergunta que ele faz é justamente: a alma dos animais pode evoluir para o Mas tem espírito outros do homem? detalhes aí na sequência que é importante pensar. Então, vou começar no primeiro. O Chico também falava para as pessoas que realmente o animal enxerga o homem como o homem enxerga Deus. E confirma isso que os espíritos disseram. Realmente, a alma do animal não se torna um homem, enquanto ele é necessário ele estagiar nessa faixa animal. Mas você tem que entender, até pelos estudos, você pode consultar a obra de Kardec, você pode consultar a Evolução Anímica de Gabriel Delany, e você vai consultar as obras de André Luiz. Não é só Evolução em Dois Mundos, não. Você vai ver isso também no Mundo Maior. No Mundo Maior, ele vai dar uma aula de como que, desde a fecundação do óvulo, se tornando zigoto para multiplicação celular, desde o embrião até o nascimento da criança, o espírito, que tem o perispírito, né? E que é ele que é a matriz do renascimento, ele vai recapitular a evolução no globo. Desde os elementos simples, as células simples, as amebas, até as espécies. E quando dissecaram o DNA, você viu que a composição, com um elemento a menos, um elemento a mais, você teria, por exemplo, espécies animais aqui na Terra. A codificação é muito próxima dos animais. O que é isso? Por que a gente está citando isso? Porque é um registro indelével de que a evolução no planeta Terra se processou do mineral para o vegetal, do vegetal para o animal e do animal para o homem. É condição sine qua non. Não existe outro meio de evoluir. O princípio inteligente. Quando você se torna ser inteligente, você nunca mais estagia como animal, que é a crença dos indianos. Mas nós temos, sim, os animais que vão se capacitando nas espécies. Esses animais não encarnam como homem, porque aqui não tem ambiente para isso. Eles são transferidos para outro orbe que tem afinidade ou campo para esse tipo de desenvolvimento, e ele vai conhecer ali espécies que vão fazer a transição, como aconteceu já na Terra primitiva, da linha do símio para a linha do hominídeo. Do hominídeo. Então, existem, por exemplo, expressões de símios, vamos dizer assim, um orangotango, por exemplo. Por que o orangotango é tão próximo do homem? Porque, na verdade, o princípio inteligente, ele já está no ponto de eclodir para uma humanização. Por quê? Porque o pensamento já está como os centros de força já estão estruturados e já dominam os sistemas que formam um organismo muito próximo dos chamados humanoides, os hominídeos. Você nota que no campo mental o pensamento já está para eclodir e depois que ele eclodir, ele não para mais. Isso tira o homem da linha animal ou do princípio inteligente. O princípio inteligente não existe pensamento contínuo. Quando começa o pensamento contínuo, quando ele eclode da cripta mental, mesmo embrionariamente, ele só vai se enriquecer e se potencializar no tempo e no espaço, pelas circunstâncias. Então, o que diverge, o princípio inteligente, porque você está tratando de animal, que é um organismo que serve para estabelecer condicionamento. Você não está tratando como a crisálida de alma que está estagiando ali. Então, se você pensa na crisálida de alma, você fala assim, essa crisálida de alma, daqui a pouco, com pensamento contínuo, ela precisa de um organismo mais complexo, dos hominídeos, até formalizar o homem ideal, que a gente teve aqui, é um processo.
você vai estudar essa classificação. Então, assim, nós estamos resumindo, porque isso são informações doutrinárias, que estão disponíveis nessas obras que nós citamos e outras correlatas, que a pessoa vai entender que não é o animal que vira homem, porque homem não é espírito, é uma manifestação do espírito. A gente não é homem, a gente é espírito, a gente é alma. Então, a gente é homem ou mulher por um condicionamento. Como o princípio inteligente é um orangotango, ou é um lagarto, ou é uma baleia, ou é um sapo, ou é uma cobra, porque naquela circunstância ele vai automatizar algum tipo de fixação energética que formam os centros de força e que, por sua vez, vão responder como centros de inteligência para manter o funcionamento de órgãos que são constituídos de células especializadas e permitir o fluxo da existência ou da vida através da existência. Então, isso é muito complexo para simplificar dessa forma. Precisa realmente de muito levantamento doutrinário para poder fazer jus. Uma coisa é espírito, uma coisa é princípio inteligente, outra coisa é a forma que ele toma por um tempo, e tanto o princípio inteligente quanto o ser inteligente. Aí tem desdobramento, né? Ele fala, por exemplo, que o animal não transmite intelectualmente para os outros, não é isso? Não tem aí um desdobramento? Sim. Ele entende que os espíritos destinados à Terra estagiariam durante a formação dos reinos mineral, vegetal e animal para ensiná-los na criação de seu perispírito. Quando prontos, passaram a encarnar no símio, que deu origem aos primeiros homens. Mas a segunda colocação que ele deixa para a gente aqui é o seguinte: os espíritos que reencarnam possuem um estoque de princípio vital que vai se gastando durante a encarnação e quando termina, leva ao desencarne, semelhante a uma pilha. Ele coloca assim, que ele entende que não. Os espíritos dizem, 2 pontos. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. O pensamento dele não está equivocado. Na verdade, nada vem pronto. A gente costuma dizer o seguinte: a pessoa que suicida, ela tinha um quantum de energia que ela violenta. Então, ela sofre e ela fica presa ao corpo por causa disso, não é? É o que dá a entender. A espiritualidade dá a entender. E, realmente, a reserva do duplo etérico, que é essa expressão que fica entre o perispírito e o corpo, isso é estudado até pelos espíritos, né? Esse elemento, que não é um corpo, mas é uma espécie de lubrificante, a gente diria assim, que fica entre o perispírito e o corpo propriamente dito, o duplo etérico, ele pode gastar e aglutinar. Gastar e aglutinar, que é a sua observação, de você que propôs a questão. Então, você pode recolher isso da alimentação, da natureza, da respiração e até de ação magnética de alguém. Até da ação magnética. Quando você dá um passe, você está fortalecendo essas estruturas. Sabe uma medicina que trabalha essa energia vital? O duplo etérico, que está entre o perispírito e o corpo? A homeopatia. Toda a homeopatia, ela é energética, porque ela trabalha com as potências da natureza. Todas as potências, mineral, vegetal, animal e até humana. Tudo que é da nossa natureza, ela trabalha e ela dinamiza. E essa energia essencial, ela vai ser estimulada. Ela vai ser estimulada no corpo onde ela está débil. Então, assim, o seu pensamento está correto, mas a forma que você colocou está muito fechada. Está muito fechada. Então, a gente tem que ver isso dentro de um dinamismo, em que o papel principal é o da mente. A mente é que é a grande controladora dessas possibilidades. Porque se sua mente estiver obtusa, você pode dar o passe que for na pessoa que ela não absorve. Porque tudo é controlado pelo campo mental, tá? No corpo, no perispírito, porque a mente é instrumento do espírito. Então, tudo é regulado pelo espírito, na sua essencialidade, através desses corpos ou dessas estruturas que nós encontramos no homem.
A gente costuma dizer, no estudo do duplo etérico, que quando a pessoa desencarna, ela como que deixa esvair o resto de fluido vital que existia ali. O fluido vital é uma derivação, uma transformação do fluido cósmico universal, como a eletricidade, como o magnetismo, para não fazer confusão. Fluido vital é um subproduto do fluido cósmico universal, que é o que dá origem a todo tipo de matéria. E o fluido vital, ele é um tipo de matéria diferenciada, porque ele tem uns componentes que asseguram a vitalidade das células físicas, mas ele tem um ponto de astralidade, porque ele fica entre o perispírito e o corpo. Então, é curioso, são estudos que vão se aprofundar realmente numa ciência do futuro, mas a gente tem muita informação bonita na doutrina espírita. Então, a gente diria isso aí para ajudar o nosso companheiro a pesquisar. Cláudia Regina de Santos, há explicação, consolo para alguém ainda relativamente jovem que já enterrou seus ascendentes e descendentes, um em seguida do outro? Qual é o sentido da vida em viver sozinho no planeta Terra? Pode ser um exílio. A solidão é um exílio, gente. Muitas vezes a pessoa teve oportunidade de valorizar as relações e não fez em outras existências, né? Às vezes desmandou no processo da ingratidão, da indiferença, que é uma manifestação do egoísmo fechado, né? É uma pessoa egocêntrica. Então, no futuro, ela como que perde essas possibilidades de apoio, de troca, que são extremamente importantes para uma vida saudável, moralmente, fisicamente, espiritualmente. Né? Então, assim, a gente não definiria o caso dela, porque, por exemplo, grandes figuras benfeitoras da humanidade geralmente trabalham muito em solidão. O Chico tinha muita solidão, porque o Chico teve grandes amigos, né? Grandes amigos. Nós ouvimos um registro, por exemplo, né? Com todos os amigos que o Chico teve depois que ele foi para Uberaba, mas ele não esquecia os amigos de Pedro Leopoldo. Nós temos pessoas que viveram com o Chico muitos anos, em Uberaba, em São Paulo, e que contaram, né? Os bastidores que o Chico chorava muito a ausência, por exemplo, de Arnaldo Rocha. O Chico chorou por muitos anos a impossibilidade do Arnaldo estar do lado dele, porque era a pessoa que ele confiava, né? Era o confidente dele, de Pedro Leopoldo. Porque o Arnaldo depois casou pela segunda vez, ele casou com a Meimei, ficou viúvo, conviveu muitos anos com o Chico em Pedro Leopoldo, até o Chico ir para Uberaba, visitou algumas vezes, mas ele se casou em segundas núpcias. O Chico foi até padrinho do segundo casamento dele na igreja, porque a esposa dele era católica e exigiu. Né? Ele, como espírita que não gostava de igreja, teve que casar com ela numa igreja. E o Chico foi padrinho de casamento deles. O Chico compareceu à igreja, foi padrinho, né? Pelo amor que ele tinha ao Arnaldo. E o Chico chorou muito a ausência do Arnaldo, como muitos de nós choramos a ausência de pessoas muito especiais na nossa vida. Às vezes não é nem propriamente da parentela, às vezes são amigos, benfeitores, e a gente chora a ausência dessas pessoas. E muitas vezes porque a gente precisa fazer trabalhos, ou precisa mudar, precisa ir embora. Então, isso acontece. Isso faz parte das lutas e das provas que a gente enfrenta aqui na Terra. Dona Ivone Pereira sempre foi sozinha, né? E ela sentiu que é o peso da solidão, mas ocupou-se com o que é útil, bom e verdadeiro. Então, a gente tem que dar um curso útil à vida, para não ficar ególatra, né? E se enterrar no próprio egoísmo, nas reclamações e inconformações, que isso é muito negativo. Então, aprender a fazer novas amizades também, né? Ela coloca aqui assim ainda: não é mais fácil para um médium ostensivo acreditar na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, do que uma pessoa que nunca viu ou ouviu um espírito, nem sequer teve os pelinhos dos braços arrepiarem? O livro dos médiuns diz o seguinte, que muitas vezes Deus permite que a pessoa venha médium para os seus crimes se tornarem hediondos, principalmente a seus olhos. Porque a queda dessas pessoas, né, a gente, sem querer julgar,
Mas a gente viu aí, pelo que estão contando dos bastidores e tudo, né? A vida do João de Deus, né? Uma mediunidade, ele realmente era médium de efeitos físicos, médium de cura, ajudou muita gente e se comprometeu tanto moralmente. Então você pensa assim, poxa, aí você vê esses médiums, né, que usam suas forças para promover a magia negra. No livro Há 2000 Anos, vocês vão ver lá o Araxes, que era um médium realmente potente. E ele se comprometeu muito, né? Porque ele se vendia por dinheiro. E ele foi um dos que aprontaram para que a encarnação do Chico como Flávia Lentulus ficasse cega, né? Porque ele ajudou a envenenar os olhos dela e criou embaraço para que ela perdesse o marido, né? Que ela amava tanto e que esse marido foi viver com a amante com poder de magia negra. Vocês viram isso lá no 2000 anos. O Emmanuel não engana ninguém, não. Então, existe muita mediunidade realmente pervertida. E isso para o espírito, é uma forma dele cair de vez. E o crime dele se torna tão hediondo que ele fica horrorizado. Quando ele toma consciência no além, ele é o pecado contra o Espírito Santo, ele não se perdoa. Porque ele tinha mais elementos para acreditar e seguir o bem, mais do que os que não tinham mediunidade. Então, isso também acontece. São coisas de Deus, né? Porque Deus não fecha a porta para ninguém. Ele faz o sol brilhar para todos e chuva também. Ele não faz distinção de filho. O Elton Elohim, lá da Califórnia, Estados Unidos. É possível para um espírito em processo de reencarnação, o novo corpo físico estaria nos primeiros dias do último mês de gravidez, utilizar de um médium psicográfico, passando o nome e endereço da mãe para que ela receba assistência do centro espírita para socorrê-la de ataques físicos, feita por espíritos, trabalhando para prevenir o nascimento? Olha, a gente acredita que seja muito mais um protetor de quem está reencarnando do que o próprio espírito. Às vezes não usa o nome do espírito para causar um efeito. Um efeito, assim, de fenômeno mesmo, né? Para a pessoa ficar assim. Porque se ele comunicar que é um protetor daquele espírito, falar no endereço, talvez o impacto não seria tanto. Isso porque existem algumas informações doutrinárias e a gente entende que o processo da hipnose para o espírito restringir o perispírito e ficar numa condição mais de feto, para poder patrocinar o desenvolvimento celular, porque a matriz perispirítica precisa se ajustar ao perispírito da mãe e ficar ali coadjuvando o desenvolvimento das células a partir da fecundação do óvulo materno. Então, assim, é muito importante que ele patrocine isso. E o espírito realmente, ele como que se apaga nesse processo. O Chico Xavier explicava que somente no útero materno o espírito descansa. Porque ele está debaixo de uma hipnose brava e ele realmente não tem muitas possibilidades de ficar passeando, não. Claro que a gente não está inibindo a potência do espírito, porque mesmo restringido, o espírito ele pode sonhar, vamos dizer assim. Dentro daquela hipnose, ele pode sonhar. Então, às vezes, irradia alguma coisa dele, que pode ser uma projeção. Mas a autonomia no processo reencarnatório é bem complexo de assumir isso. Deu uma ideia? É o Tom Elohim. Um abraço para ele. Ele pediu até, inclusive, para mandar um e-mail de novo, porque ele não estava encontrando. A Cirlei Rocha Gomes, a princípio, ela dá boa noite para nós aqui, agradecendo a oportunidade, o aprendizado, que é extremamente necessário nessa caminhada para ela. E ela diz: minha filha tem 10 anos e há 2 anos e meio começou a ver espíritos e tem muito medo. Acorda todas as noites, chora e se recusa a ficar sozinha no quarto. Já fui em vários profissionais da saúde, homeopatia, neurologia, psicologia, psiquiatria e acupuntura, na tentativa de ajudá-la a dormir melhor. Na fraternidade espírita que estávamos participando antes da pandemia, me disseram que ela tem o dom de ver, ouvir e sentir. Gostaria de saber como posso ajudá-la a compreender melhor seu dom para que ela não sofra tanto. Agradeço e fiquem em paz e no amor de Jesus, Cirlei Rocha.
de Sarzedo, Minas Gerais. Ó, aqui pertinho. Ela está aqui pertinho da gente. Não se foge de mediunidade. Não se foge. O que existe é uma educação que a doutrina espírita proporciona. Mesmo para a infância, nós temos mecanismos de ajudar a pessoa a entender que todos somos espíritos. Porque, assim, às vezes, no lar fica tão difícil para as crianças, porque os pais se assustam mais do que eles próprios com os fenômenos que acontecem, ou de visão, ou de audição, né? Geralmente é visão e audição que mais assusta ou chama a atenção das crianças. Então, o que a gente diria para ela é começar a evangelizar a filha, né? Pegar livros da doutrina, explicando mediunidade, explicando esses processos de ver os espíritos. Quando é necessitado, a gente ora por eles e dá conselho para eles, porque eles são seres humanos que estão sofrendo. Estimulá-la a sentir piedade para os espíritos feios, porque os espíritos deformados, eles estão com doenças, né? Doenças da alma. São as doenças da alma, elas se manifestam assim, pela deformação, pela feiura, pelo gemido, né? Pelas carantonhas. E ter tranquilidade quando vem alguém que já desencarnou com carinho, que são os amigos, os protetores. Na verdade, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos assumir que somos espíritos. E que encarnados ou desencarnados, nós convivemos uns com os outros. Esse é o melhor processo. A verdadeira evangelização, ela não é dogmática, ela não é ritualística, ela é o reconhecimento do que somos e de como nós vivemos aqui ou no mundo espiritual. Isso é evangelização verdadeira. Né? E faz toda a diferença quando você se comporta se olhando como espírito e não como um ser humano apenas. Agora sim, a Paula, que entrou no chat aqui, até perguntando a respeito de onde ela poderia fazer a pergunta, ela mandou um e-mail aqui. Considerando que o despertar para a doutrina é individual e encontrando resistências em transmitirmos os ensinamentos espíritas para outra pessoa, só nos restam os ensinamentos pelo exemplo, ou temos outras condutas que podem ser tomadas para poder auxiliar as pessoas mais próximas. Agradeço a dedicação de vocês, tenho encontrado muito conforto nas mensagens que transmitem. Bom. Obrigado. E, olha, ela tocou no ponto-chave, né? Viver. Mas o que significa viver? Nunca falar, por exemplo, que a gente é reencarnacionista, se referir até numa conversa informal, assim, numa outra existência, numa outra vida, porque você está semeando quando você faz isso. Ou dizer assim, o espírito do fulano de tal comunicou-se por um médium, foi tão bonito, é tão bacana, a imortalidade da alma, você solta isso. A gente tem 1000 meios de fazer as pessoas pensarem. Eu já convivi com gente muito dura e até muito arredia em relação ao espiritismo, mas eu não precisava falar de espiritismo. Eu falava dos conceitos que me norteiam a vida, porque eles fazem parte do meu dia a dia. Então, o meu diálogo, a minha forma de ver, é uma forma maior do que a que eles têm. Porque quando eles se detêm num ponto, eu estou sempre pensando maior que eles. Porque eu tenho a vida imortal. E eu sei que isso aqui é um estágio. Então, eu vou, às vezes, soltando uma pitadinha aqui, uma pitadinha, a pessoa presta atenção. E muitas vezes ela vem perguntar sobre isso. Então, assim, é possível semear? Sim, é possível semear. A gente fala da vida espiritual, a gente fala de um Chico Xavier, a gente fala da caridade espírita, a gente fala das tarefas, a gente fala de que os espíritos nos assistem, a gente fala que a nossa saúde é muito melhor se a gente toma um passe, e que um passe é uma transfusão de energia maravilhosa. Por exemplo, não é? Então você tem 1000 meios de divulgar o que você acredita. Porque se isso incorporar a sua vida, sua linguagem muda. Até a Rede Globo. A Rede Globo faz propaganda para o espiritismo de graça, porque fala de reencarnação, fala dos espíritos manifestando. É tão comum hoje. Por que a gente vai dizer que isso é fazer proselitismo? Não é. Isso é você. Se isso incorporou na sua vida, tem que esconder, não. Faz luz. A Maria do Carmo Souza da Silva pergunta aqui: pode, em algumas situações,
sermos avisados do desencarne de alguém onde não estava prevista a morte dessa pessoa? Olha, se a pessoa vai desencarnar, a não ser que ela vai suicidar, não é? A não ser que ela vai suicidar, porque as desencarnações, elas têm data. Elas podem até ser atrasadas, que é o que a gente estuda em Obreiros da Vida Eterna de André Luiz. Você vai ver ali que tem desencarnação que foi protelada, porque para o grupo familiar era mais importante. Os espíritos têm. A gente fala muito em moratória. Agora, quando o indivíduo não procurou voluntariamente e a desencarnação vem, isso pode ser pressentido, sim, pelas pessoas. Pode ser pressentido, pode vir pelo sonho, ou a pessoa, no momento que a outra desencarna, se ela tiver uma ligação profunda, ela pode chegar a vê-la na frente dela. Vê-la. Isso acontece muito, porque naquele momento em que a pessoa está desligando do corpo, o pensamento dele é tão forte em cima de alguém que ama, que ela se projeta. Ela se projeta. Então, o pensamento dela se projeta. A pessoa diz, eu vi fulano, aconteceu alguma coisa? Aconteceu, desencarnou. Então, isso pode acontecer. Agora, se não é para desencarnar e vai avisar, isso aí pode ser espírito mistificador. A Cristiane Perucci Guimarães. Eu fui passista e tive que parar porque o horário não dava certo. Isto vinha me prejudicar devido a ter interrompido. E eu, semana passada, comecei a ter síndrome do pânico. Poderia ser alguma aproximação? Olha, se você tinha uma tarefa, doava fluidos, e você parou por necessidades, claro que isso não vai te prejudicar. Se você é um elemento que tem abundância de fluido, de alguma forma você vai comunicar isso. Porque se você não comunicar, através de fraternidade com pessoas, num abraço, num carinho, numa atenção, a gente expende fluidos, a gente emana fluidos. Isso é do ser humano, não é? Existe essa forma. A síndrome do pânico, ela é um processo mais profundo, porque aí já é desarmonia de você com você. Porque síndrome do pânico não é propriamente uma obsessão de um espírito sobre você, é a identificação de um buraco moral com forças ameaçadoras. É isso. Em essência, é isso. Você carrega problemas, até inconscientes, porque tem muita coisa que a gente nega. Então, você não quer ver, você não vê. Então, por exemplo, às vezes você tem brechas morais que você finge que não existem, e muitas vezes a pessoa é que nem uma pessoa que acredita numa ilusão. Ela acredita tanto que aquilo vira uma realidade para ela, mas aquilo não é real, é só para ela. Então tem muito caso psiquiátrico assim. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Então você tem um processo duro, interno, que é inconsciente para você, mas ele é um veso moral. E aí você se sente vulnerável e vem as forças contrárias. Que é o que o André Luiz explica no Mundo Maior. O caso Marcelo, né, que foi filho de um presidente da FEB da época. Porque o menino, o Zeus Vantuil, ele tinha um processo do passado muito horroroso, porque ele desviou pela inteligência e tal. Então não é um espírito que pegava ele não, mas ele tinha aquele quadro e ele chegava a ter epilepsia, que é exatamente esse quadro aí do pânico. Ele chegava a epilepsia. É um destramelhamento, é uma pane no sistema nervoso, porque ele sofria pressão externa por causa da pressão interna. Mas sempre tem que ter um interno. Nunca o espírito te empurra se você não merece, se você não buscou. Ele só vai secundar. O espírito secunda, ele não faz por você. É você que abriu a porta. A Diva Alves de Niterói faz uma pergunta, mas já respondeu quando você falou da sexualidade. O Pedro Araújo. Sabemos que os espíritos benfeitores recebem e executam a vontade de Deus em nossas vidas. Queria saber como essa ordem chega a eles, se por exemplo passa por Jesus como governador da terra que é. A gente tem que entender Jesus não como um indivíduo recebendo recadinho na mesa que ele senta. Isso é uma ilusão nossa, daqui do mundo material. A vibração de Jesus abarca, o Chico, a NASA, na década de 70, mediu a aura do Chico. Eles conseguiram o limite do aparelho, 10 metros. Eles mediram a aura do Chico. A nossa não chega a 1 centímetro. O comum nosso. A do Chico, eles conseguiram medir 10 metros. 10 metros. E aí,
Quando você pega Jesus, é o governador, é um espírito puro. Né? O Chico é um espírito em evolução. Jesus é um espírito puro. O Chico impressionou a gente, como médium. Mas o Chico era um espírito em evolução. Teve muitas reencarnações em que ele tropeçou, errou. Ele mesmo confidenciou isso para muita gente. Ele mesmo explicou isso para a mídia. Que ele desviou da inteligência, que ele caiu, não é? Ele já chorou muito as faltas do passado dele. Jesus é um espírito puro. É um espírito puro. Quando ele encarnou aqui, tomou um corpo, ele era um espírito puro. E continua sendo um espírito puro. Esse espírito puro, ele irradia. A irradiação dele abarca toda a Terra. É como se a gente vivesse nele, na energia dele, que intermedia Deus. Então, quando você fala assim, Jesus sabe de tudo. Sabe, porque ele sente. Porque você, a sua mente, coordena do dedão do pé ao último fio do cabelo. Qualquer coisa que esbarrar, você fala assim, senti. Foi o corpo? Não, foi o espírito. Porque a sensibilidade é do espírito. As células, elas são organizadas como médiums. Elas são mediadoras. E olha, porque você tem uma aura, né? Pode ser de 1 centímetro, você tem. Então você tem uma aura, uma energia que se irradia no seu corpo. Qualquer coisinha que vai aproximando, você sente. É o seu espírito que sabe. Ele sente. Jesus é a mesma coisa. Então você tem que pensar em Jesus assim. A execução entra aqueles espíritos que se tonizam com essa força divina e se colocam à disposição para poder auxiliar. É isso que o Emmanuel disse quando ele escreveu assim: Deus ajuda o homem através do homem. Por quê? Porque há um mecanismo de atração magnética que faz a pessoa, necessidade e circunstância, elas se conjugam. Você tem necessidade, uma circunstância está vindo esse encontro. É uma gravitação impressionante. E qual que é a matriz sábia? Primeiro Deus, depois Jesus. Aqui na Terra. Eu acho que deu uma ideia, né? Deu, Márcio. A Ana Cláudia Prado, o que acontece com o médium de cura que fica muito tempo sem trabalhar, como agora no caso que os centros estão fechados? Olha, depende do estado mental do médium, né? O médium, qualquer médium, ele tem um quanto de energia, ele tem uma estrutura nervosa preparada para dar mais do que as pessoas comuns. Tanto que ele se desgasta muito pouco com a tarefa espírita. Seja dando passividade para espírito necessitado, seja curando pessoas, dando passe, né? Ou interagindo com o centro e com as pessoas, desculpa. Então, a necessidade que foi imposta, ela foi completa. Vocês acham que o amparo espiritual dos protetores, dos mentores, nos abandonou? Não. Por quê? Em casa, em prece, em meditação, os espíritos têm como usar a energia do médium, tirar o médium do corpo e levar ele para a tarefa. Outro dia mesmo a gente estava contando aqui, em detalhes, em desdobramento do corpo, um espírito me usou, desculpa falar de mim, mas foi uma explicação tão bonita. Ele me usou e fez uma desobsessão no lar. Ajudou todo mundo, orientando. E estava todo mundo dormindo. Ou seja, atuou. E a gente é levado para reuniões, para tarefas, para socorros. Basta estar disponível, não é? Não precisa ser carola, religioso para isso, não. Basta você ser sincero nas suas convicções, no seu modo de viver. Basta ser sincero. Os espíritos sabem usar a gente. Então a gente não fica embotado como se pensa, não. Tem muita coisa sendo feita pelo mundo. Tem muita região de espiritualidade inóspita aí, né? Aí a bateria. Cena atendida. Muito bem, Wagner. A gente já extrapolou um pouquinho da hora. A gente agradece de todo o coração a participação de todos e a você em especial. Eu que agradeço mais uma vez, um abraço fraterno. Continuemos com fé e coragem para trabalhar o bem, dentro e fora de nós. Que o Senhor nos ampara sempre.
Assim seja. Obrigada, E a todos que Márcia. participaram, eu que agradeço. E a todos que participaram do chat, a gente vai lembrar a todos que nós estaremos aqui respondendo na próxima semana e, claro, você fique à vontade para enviar para o e-mail também, espiritismoresponde@gmail.com. Um grande abraço a todos, uma excelente noite, bom final de semana e até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Muita luz. Obrigada. Milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.